Gente, eu preciso dormir, mas eu passei aqui só pra dar satisfação que aquela hora eu tava lendo e parou tudo. E eu queria saber onde a gente tava. Oi, Oiê! meninas. Qual que Oi. falta, meninas? Alguém sabe me dizer? Não, primeiro a gente vai pro testemunho, aí depois falta a parte 8 e a 9. O testemunho? Uai, tu disse que ia contar, a gente tá esperando até agora. O testemunho é da Eliana. Não, será que eu falo? Não, gente, eu fui. É assim, ó. Eu fui fazer uma massagem e lá eles sempre colocam uma música, né? E aí, cara, eu sou muito difícil de dormir. Muito mesmo. Todo mundo que me conhece sabe que eu tenho uma dificuldade muito grande para dormir. Inclusive, eu já tomei os meus remédios de dormir e não consigo dormir. Pronto, fecha aspas. Aí, o que que acontece? Eu fui fazer uma massagem e perdoa, Eliana, mas eu vou abrir seu nome aqui. A Eliana foi fazer a massagem em mim e eu pedi licença para ela se eu poderia colocar o audiobook, que era o 8º. A gente tá no 8º ainda? Tá, a gente termina hoje, 8. Gente, o que tá acontecendo com a Jana? Não tá conseguindo entrar. Ela disse que chegou em Guarulhos agora. Acho que ela tá no Ok, aeroporto. tá bom. E aí ela começou a ouvir comigo e ela fez uma massagem em mim que eu entrei em sono profundo, sem remédio, sem nada, ouvindo o áudio do capítulo 8, né? Sim. E aí, quando eu acordei, ela estava bem emocionada. E aí ela perguntou da onde era, né? E eu falei, é um livro que a gente lê e tal. Ela estava bem emocionada. Então eu vi que era para eu ter lá, fazer a massagem, ela me botar para dormir, eu escutar e ela também escutar. E ela agora tá fazendo parte do grupo também, ela tá lendo o livro Ah, coisa e mais tá. boa. Não, ela é maravilhosa, ela tem uma energia muito boa, viu? E hoje a gente vai falar sobre sono, acredita? É o 9. É bom que eu durmo no meio. Aí vocês me desligam da live. Vou Vamos. até, vou até desligar essa luz aqui, porque aí qualquer coisa, vocês me vêem dormindo, falar, Mayra dormiu na live, gente. Então tá bom, pode começar. Vamos. Ó, eu vou explicar rapidinho o 6 e o 7 que a gente leu e que a gente não explicou nada. Aí a Tá, gente mas vai. vocês terminaram o 8º ou não? Não, a gente leu a parte 6 e 7 do 8 e não explicou. E aí tá faltando a parte 8 e 9 que é bem curtinha e finaliza o 8º. Então vai, que a gente explica, vai. Vou virar, vou te Então, falar. leu o 8 e o 9 antes de explicar o 6 e o 7? O 8 e o 9, antes de explicar o 6 e o 7, Tá. explica tudo. Então, amiga, tu consegue ler? Tá. Consigo. É o corpo com meio ou fim? É, começa aí, o como meu Tá bom. fim. Gente, eu tô aqui, ó, na minha escuridãozinha, mas tô bem, tá? De boa, vamos lá então. O corpo como meio ou fim. Atitudes dirigidas ao corpo são atitudes dirigidas para atacar. As definições egóticas para qualquer coisa são infantis e e sempre, e sempre baseiam naquilo que ele acredita ser a sua função. Isso é porque o ego é incapaz de generalizações verdadeiras, que igualiza o que vê com a função que designa, não igualiza o que vê com o que a coisa é. Para o ego, o corpo é algo com que atacar. Igualizar-te ao corpo te ensina que o que tu és serve para atacar. O corpo não é, então, a fonte da própria saúde. A condição do corpo depende apenas da tua interpretação. Thaisa, dá uma Oi, olhadinha se você tá colocando o dedo no microfone, porque tá longe. ai, meu Deus.
Fala, oi, Tá de boa? agora tá. melhor. Então tá. Vou começar de novo então, às vezes não escutou. Então, vai. Atitudes dirigidas ao corpo são atitudes dirigidas para atacar. As definições egóticas para qualquer coisa são infantis e sempre baseiam naquilo que ele acredita ser a sua função. Isso é assim porque o ego é incapaz de generalizações verdadeiras. Igualiza o que vê com a função que designou para isso. Ele não igualiza o que vê com o que a coisa é. Para o ego, o corpo é algo com o que atacar. Igualizar-te ao corpo te ensina com o que tu és, serve para atacar. O corpo não é então a fonte da própria saúde. A condição do corpo depende apenas da tua interpretação da sua função. As funções são parte do ser, pois surgem dele, mas o relacionamento não é recíproco. O todo define a parte, mas a parte não define o todo. No entanto, conhecer em parte é conhecer inteiramente devido à diferença fundamental entre o conhecimento e percepção. Na percepção, o todo é construído de partes que podem se separar e reunir outra vez em diferentes constelações, mas o conhecimento nunca muda, de modo que a sua constelação é permanente. A ideia dos relacionamentos entre a parte e o todo só tem significado ao nível da percepção, onde a mudança é possível. De outro modo, não há nenhuma diferença entre a parte e o todo. O corpo existe em um mundo que parece conter duas vozes que lutam pela sua posse, sendo essa constelação que é percebida. O corpo é visto como capaz de deslocar a sua aliança de uma para outra, fazendo com que tanto os conceitos da saúde quanto os da doença sejam significativos. O ego faz uma confusão fundamental entre o meio e fim, como sempre faz, considerando o corpo como um fim. O ego não tem utilidade real para ele, porque ele não é um fim. Tens que ter notado uma característica marcante de todos os objetivos que o ego tem aceito para si mesmo. Quando os alcançastes, ele não te satisfez. É por isso que o ego é forçado a se deslocar incessantemente de uma meta para outra, de forma que continues a esperar que ele ainda possa te oferecer alguma coisa. Tem sido particularmente difícil vencer a crença do ego no corpo, enquanto fim, porque ela é sinônima à crença no ataque enquanto fim. O ego tem um profundo investimento na doença. Se está doente, como podes fazer objeções à firme crença do ego, segundo a qual não és invulnerável? Esse é um argumento atraente, no ponto de vista do ego, porque obscurece o ataque óbvio que está por trás da doença. Se reconhecesses isto, é também se decidisses contra o ataque, não poderias dar esse falso testemunho à postura do ego. É duro perceber a doença como um testemunho falso, porque não reconheces que ele está inteiramente à margem daquilo que tu queres. Esse testemunho, então, parece ser inocente e digno de confiança, porque não examinastes com seriedade em todos os seus aspectos. Se o tivesse feito, não considerarias a doença um testemunho tão forte a favor dos pontos de vista do ego. Uma declaração mais honesta seria a de que aqueles que queiram o ego estão predispostos a defendê-lo. Portanto, sua escolha de testemunhas deveria ser suspeita desde o início. O ego não apela para testemunhas que iriam discordar do seu caso, assim como também o Espírito Santo não o faz. Eu tenho dito que o julgamento é a função do Espírito Santo, função essa que ele está perfeitamente equipado para cumprir. O ego, enquanto juiz, faz qualquer coisa, exceto um julgamento imparcial. Quando o ego apela para uma testemunha, ele já faz da testemunha uma aliada. Ainda assim, é verdade que o corpo não tem função em si mesmo, pois não é um fim. No entanto, o ego estabelece como um fim, pois dessa forma, a sua função verdadeira é obscurecida. Esse é o propósito de tudo o que o ego faz. Seu único objetivo é perder de vista a função de todas as coisas. Um corpo doente não faz nenhum sentido. Não poderia fazer nenhum sentido, porque a doença não é a função do corpo. A doença só tem significado se as duas premissas básicas, nas quais se baseia a interpretação que o ego faz do corpo, forem verdadeiras,
que o corpo existe para o ataque e que tu és um corpo. Sem essas premissas, a doença é incompreensível. A doença é um modo de demonstrar que pode ser ferido. É um testemunho da sua fragilidade, da tua vulnerabilidade e da tua extrema necessidade de depender de orientação externa. O ego usa isso como seu melhor argumento para a tua necessidade da sua orientação. Ele dita receitas sem fim para evitar resultados catastróficos. O Espírito Santo, perfeitamente ciente da mesma situação, não se preocupa absolutamente em analisá-la. Se os dados são sem significado, não faz sentido analisá-los. A sua função da verdade é coletar informações que sejam verdadeiras. Qualquer forma que uses para lidar com o erro não resulta em nada. Quanto mais complicados os resultados, mais duro vem a ser o reconhecimento que nada são. Mas não é necessário examinar todos os resultados possíveis, aos quais as premissas dão lugar para julgá-los verdadeiramente. Um instrumento de aprendizado não é um professor. Ele não pode te dizer como te sentes. Não sabes como te sentes, porque ele tens aceito a confusão do ego e acreditas, por conseguinte, que um instrumento de aprendizado pode te dizer como te sentes. A doença é meramente um outro exemplo da tua insistência em pedir a orientação de um professor que não sabe a resposta. O ego é incapaz de saber como te sentes. Quando eu disse que o ego não sabe de nada, disse a única coisa a respeito do ego que é totalmente verdadeira. Mas há um colário. Se apenas o conhecimento é, e se o ego não tem conhecimento, então o ego não é. Tu bem poderias perguntar como a voz de alguma coisa que não existe pode ser tão insistente. Já pensastes no poder de distorção de algo que queres, mesmo se não é real? Existem muitos exemplos de como o que queres distorce a percepção. Ninguém pode duvidar da competência do ego em construir casos falsos. E ninguém pode duvidar da tua disponibilidade em escutar, enquanto não escolhes não aceitar coisa alguma, exceto a verdade. Quando deixares o ego de lado, ele desaparecerá. A voz do Espírito Santo é tão alta quanto a tua disponibilidade em ouvir. Não pode ser mais alta em violar a tua liberdade de escolha, que o Espírito Santo busca restaurar e nunca minar teus irmãos de forma que ele possa ensinar a sua mensagem através de ti. Isso irá curá-los e, por conseguinte, curará a ti. Tudo que é usado de acordo com a sua função, assim como o Espírito Santo o vê, não pode ser doente. Tudo que é usado de outro modo, o é. Não permitas que o corpo seja um espelho de uma mente dividida. Não permitas que ele seja uma imagem da sua própria percepção da pequenez. Não permitas que ele reflita a tua decisão de atacar. A saúde é vista como o estado natural de todas as coisas, quando a interpretação fica a cargo do Espírito Santo, que não percebe nenhum ataque em coisa alguma. A saúde é o resultado do abandono de todas as tentativas de se usar o corpo sem amor. A saúde é o início da perspectiva adequada da vida sob a orientação do único professor que conhece o que é a vida, sendo a voz pela própria vida. Terminamos. O 9, amiga, terminou? Sim, aí agora é a cura como percepção corrigida. Isso. Pode ler também. É pra ler também? Aí a gente... Ela diz que lê tudo e aí no final a gente só comenta. Tá bom, deixa eu só beber uma água aqui que eu tô rouca já. A cura como percepção corrigida. Eu disse anteriormente que o Espírito Santo é a resposta. Ele é a resposta para todas as coisas, porque ele conhece qual é a resposta para todas as coisas. O ego não sabe o que é uma verdadeira pergunta, muito embora ele coloque um sem número delas. Entretanto, podes aprender isso na medida em que aprenderes a questionar o valor do ego, e assim estabeleceres a tua capacidade de avaliar as suas questões. Quando o ego te tenta para que fiques doente, não peças ao Espírito Santo para curar o corpo, pois isso seria apenas aceitar a crença do ego, segundo a qual o corpo é o objetivo adequado para a cura. Pede, em vez disso, que o Espírito Santo te ensine a percepção certa do corpo, pois só a percepção pode ser distorcida. Só a percepção pode estar doente, pois só a percepção pode estar errada. A percepção errada é o desejo de que as coisas sejam não como são.
a realidade de todas as coisas é totalmente inócua, pois a condição da sua realidade é a inocuidade total. É também a condição da tua consciência da realidade de todas as coisas. Tu não tens que buscar a realidade, ela buscará a ti e te achará quando tiveres satisfeito as suas condições. As suas condições são parte do que ela é. E só essa parte depende de ti. O resto é por si mesmo. Só precisas fazer tão pouco, porque a tua pequena parte é tão poderosa que te trará o todo. Aceita, pois tu, a tua pequena parte, e permite que todo seja teu. A integridade cura, porque é da mente. Todas as formas de doença, até mesmo a morte, são expressões físicas do medo, do despertar. Elas são tentativas de reforçar o sono por medo do acordar. Esse é um modo patético de tentar não ver, tornando sem efeito as faculdades da vista. Descansa em paz. É uma bênção para os vivos, não para os mortos, porque o descanso vem do despertar e não do sono. O sono é afastamento, o despertar, união. Os sonhos são ilusões de união, porque eles refletem as noções distorcidas do ego a respeito do que seja unir. Entretanto, também o Espírito Santo tem uma utilidade para o sono e pode usar sonhos a favor do despertar. Se tu lhes permitires. Como acordas é o sinal de como usastes o sono. A quem o destes? Sobre orientação de que professor o colocastes? Sempre que despertas, desinspirado, não o deixes ao Espírito Santo. Só quando acordastes alegre é que usastes o sono de acordo com o seu propósito. De fato, pode ser drogado pelo sono se tu usastes equivocamente em favor da doença. O sono não é uma forma de morte, assim como a morte não é uma forma de inconsciência. A inconsciência completa é impossível. Só podes descansar em paz porque estás desperto. A cura é a libertação do medo de despertar e sua substituição pela decisão de acordar. A decisão de acordar é o reflexo da vontade de amar, já que toda cura envolve a substituição do medo pelo amor. O Espírito Santo não pode distinguir entre graus de erro, pois se ensinasse que uma fórmula de doença é mais séria do que outra, ele estaria ensinando que um erro pode ser mais real do que o outro. A sua função é distinguir só entre o falso e o verdadeiro, substituindo o falso pelo verdadeiro. O ego, que sempre quer enfraquecer a mente, tenta separá-la do corpo em uma tentativa de destruí-la. No entanto, o ego, de fato, acredita que está protegendo o corpo. Isso é assim, porque o ego acredita que a mente é perigosa e quer privar algo da mente é curar. Mas privar da mente é impossível, pois significaria fazer o que nada do que Deus criou. O ego despreza a fraqueza, muito embora faça todos os esforços para induzi-la. O ego só quer o que odeia. Para o ego, isso faz sentido perfeito. Acreditando no poder do ataque, o ego quer atacar. Mas não é só. A Bíblia te exorta a ser perfeito, a curar todos os erros, a não pensar no corpo como algo separado e a realizar todas as coisas em meu nome. Mas não é só meu nome, pois a nossa é uma identificação compartilhada. O nome do Filho de Deus é um só e és exortado a fazer os trabalhos do amor, porque nós compartilhamos essa unicidade. Nossas mentes são íntegras, porque são uma só. Se estás doente, estás te afastando de mim. No entanto, tu não podes afastar-te só de mim. Só podes afastar-te de ti mesmo e de mim. Com certeza, já começastes a reconhecer que esse é um curso muito prático e que, de fato, quer dizer exatamente o que diz. Eu não iria te pedir que fizeste coisas que não podes fazer, e é impossível que eu pudesse fazer coisas que tu não possas fazer. Isso posto bem literalmente, nada pode te impedir de fazer exatamente o que eu peço, e tudo argumenta a favor do que faças. Eu não te imponho limites, porque Deus não colocou nenhum limite sobre ti. Quando limitas a ti mesmo, deixamos de ser uma só mente, e isso é doença. Entretanto, a doença não é do corpo, mas da mente. Todas as formas de doença são sinais
de que a mente está dividida e não aceita um propósito unificado. A unificação do propósito é, então, um caminho de cura do Espírito Santo. Isso é assim porque é o único nível do qual a cura significa alguma coisa. O restabelecimento do significado em um sistema de pensamento caótico é o caminho para curá-lo. A tua tarefa consiste apenas em preencher as condições do significado, pois o significado em si mesmo é de Deus. No entanto, o teu retorno ao significado é essencial para o seu, porque o teu significado é parte do seu. A tua cura, então, é parte da sua saúde, já que é a parte da sua integridade. Ele não pode perder isso, mas tu podes não saber disso. Entretanto, essa é ainda a sua vontade para ti e a sua vontade de não poder deixar de prevalecer para sempre em todas as coisas. Terminamos. Tá mudo? Vai desligar. Terminou? Foram 9, né? Ai, que benção, a Mayara dormiu, tá vendo? A gente conseguiu fazer ela dormir. Tanto. Dá até dó de falar agora. Você quer começar a falar, Elissa, ou eu falo? Pode ser. Tu fez as anotações? Então, eu fiz sobre uma parte porque eu não participei da live passada. Mas no número 5, no númerozinho 5, fala assim, que Deus sempre tá olhando a gente. Por mais que a gente se afaste, por mais que a gente tenha atitudes, assim, que a gente revolta com Ele, que fala, Deus, por que isso está acontecendo comigo? Mas Deus nunca deixou de nos amar. E isso fala que Ele, eu não lembro direito o que fala, mas fala assim, que a gente é o tesouro para Deus, porque a gente tem valor. Então, Deus nunca vai deixar de nos amar, porque a gente tem valor para Ele. E eu achei isso muito bonito. É isso que eu queria falar da live passada. Mas foi bem parecido com o que eu anotei também da passada. Dessa agora, eu vou falar bem rapidinho do 6 e do 7, pra dar tempo a gente falar do... Tá travando o meu ou tá tranquilo? Não, tá de boa. Tá de boa? Pra gente falar do 8 e do 9. No 6, fala assim... Ninguém que tenha sido criado por Deus pode achar alegria em coisa alguma, senão no eterno. Eu achei isso muito interessante, porque isso afirma que o nosso propósito está em Deus, né? E que a gente não consegue achar isso em nenhum outro lugar. É só em Deus. Lá no finalzinho ele vai falar, onde está o teu coração, ali está o teu tesouro. Isso a Bíblia diz, e inclusive é um dos meus versículos favoritos. A Bíblia diz que sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as veredas da vida. Então aí a gente começa a entender tudo que esse 6 está dizendo, né? Que eu preciso guardar o meu coração em Deus. A única forma de eu achar a verdadeira alegria é em Deus. E tudo que não parte disso é engano, é ego, né? Às vezes a gente só precisa voltar para esse centro de novo. No finalzinho do 5 para o 6 também vai falar que quando na realidade eu tenho uma sensação, um sentimento que não parte de Deus, eu posso achar que eu amo uma pessoa, mas aquilo não é um amor verdadeiro. Eu também posso achar que alguém é... Oi, amiga. Desculpa te interromper, mas a Ingrid Josh tá querendo falar com você. Que ela falou assim, Elissa, lê aqui, amiga. Peraí. Eu não consigo ler os comentários. Pera. Ingrid, manda de novo. Amiga, manda de novo o comentário. A Ingrid vai derrubar a live para a Mayara dormir. É isso? É verdade Pois isso? fecha, amiga. Fecha. Fecha, Espera amiga. aí, espera aí. Ela falou, espera aí. Vai. E a Mayara vai lembrar de salvar a live? Vai dar certo. Não, vai dar certo. Fica no anexo. Vou desligar essa e começar outra. Mas vai salvar essa? Vai dar certo. Dá pra salvar. Fica no anexo. Então, bora sair, né? Ou ela vai... Deixa ela vai tirar. Deixa ela... Tá. Caiu a dela, vê se sou eu lá mesmo. Tá fechado? O que tá fechado? Não, ainda não abriu.
Ah, já abriu aqui pra mim. Vou pôr as meninas aqui, gente, pra elas falarem. A gente deixa a Mayara dormir, tadinha. Boa noite, Ingrid. Deixa eu adicionar ela aqui. E a Ariadne falou que ia entrar agora também, né? Vamos ver se a Ari entra. Oxe, ele só caiu? Acho que ela já volta. Acho que ela tá entrando. Deixa eu ver se a Voltou. Elissa entrou. Mas tá travado. Voltou? Voltou. Tchau. Tô ouvindo aqui. Beleza. Eu aí. não olho os comentários na live. Eu não olho os comentários. Não, eu olhei os não. comentários e tava assim, a gente vai derrubar a live, a gente vai derrubar a live. Eu, gente, mas o que tá acontecendo? Aí depois eu fui raciocinar. Mas então, Elissa, pode continuar? Não, alguém tava falando, quer você pode acabar o falar? raciocínio, eu falo depois. Pois, deixa eu só terminar. Então, deixa eu só terminar. Eu tava falando do 6 e do 7, né? Enfim, o final do 6 é esse, que por mais que a gente tenha sentimentos, né? Essas sensações que não partem, né? Daquilo que o Espírito Santo tem para nós, que seja algo que vem do ego, a gente tem o poder de renunciar a tudo isso, entregar para Deus e viver, né? O que Ele realmente tem pra gente. E a gente só consegue viver isso como o livro a gente acabou de ler, quando isso parte da verdadeira alegria, né? Quando isso realmente vem de Deus. O 7, ele vai falar da comunicação efetiva. E eu lembrei muito de Efésios 4,15, que fala que a gente deve falar em verdade e em amor. Ou seja, para mim, a comunicação efetiva é eu ser sincero, ser verdadeiro, mas também ser sensível a falar, né? Eu pensar na outra pessoa que está escutando. E isso tudo acontece quando eu tenho o Espírito Santo dentro do meu coração e consigo contornar e remediar todas as situações da minha vida, porque Ele é quem nos guia. E aí eu acredito que é Ele quem coloca essa sensibilidade no nosso coração, né? Foi isso que eu anotei do 6 e do 7. Gente, a Mayara tá dormindo, por isso que a gente iniciou a live de novo. Tem muita gente perguntando aqui. Aí a gente vai prosseguir aqui com a live, tá bom? É, pra explicar, porque a gente tava à tarde, começou, aí caiu e tal, aí deixa ela descansar. Aí qualquer coisa ela volta se ela acordar do nada aí, enfim. Uma hora vai. Vejam que ela tá se esforçando, gente. Ela tá trabalhando muito e mesmo dormindo, que ela tá comprometida com todo mundo. Não, e ela não tava conseguindo dormir, não era, Elissa? Não, e ela acabou de dizer que não tava. Ela E só acabou foi a de gente dizer que começar É a não paz tava do Espírito conseguindo Santo, dormir. então. Então tá Isso. ótimo que ela dormiu. Por isso que ela colocou a live, gente, que era só pra gente poder falar de Deus, aí Deus vai lá e dá calma no coração nosso. É maravilhoso demais isso daqui tudo. Ai, Inclusive, isso daí era o que eu ia falar sobre o capítulo 6. É exatamente isso. Que tem uma parte lá, se eu me lembro bem, né? Porque a gente leu à tarde. Que ele fala que a verdadeira conexão é só quando você está realmente conectado com Deus e que você... Não com essas palavras, mas que você o coloca em primeiro lugar. E eu tava falando que muitas vezes a gente acha que tá colocando Deus em primeiro lugar porque a gente fala bonito. Ah, não, sim, Deus é primeiro lugar na minha vida. É, não, você ama o quê? Amo mais a Deus. Só que amar a Deus é conexão com Ele e a atitude. Deus criou cada um de nós com o intuito de se relacionar. E aí Ele coloca relacionamentos na nossa vida para a gente também aprender sobre o que é se relacionar. Se você se relacionar com alguém, seja amorosamente, seja amizade, seja família, e a pessoa ficar falando que te ama, mas ela te dá uma mãozada na cara, você não vai se sentir amado. Se você se relacionar com alguém e a pessoa te desrespeita, ela xinga, ela faz coisas que não condizem com amor, você não vai se sentir amado. E assim é Deus. Não que o Senhor coloque condições para nos amar, porque Ele nos ama incondicionalmente. Não tem nada que a gente possa fazer para Ele nos amar mais e nada que a gente possa fazer para Ele amar a gente menos. Mas tem coisas que a gente pode fazer para nos conectar com Ele. Porque Deus nos ama incondicionalmente. Mas intimidade com Ele é para quem segue os mandamentos dele. E o maior sintoma de quem ama a Deus é buscar seguir os mandamentos dele. Não adianta nada você falar que ama a Deus, mas no seu dia a dia você fazer tudo ao contrário. E para se aproximar do Senhor,
a gente tem que buscar aparecer com o exemplo que ele mandou para a Terra. Que eu acho que no 7 também fala disso, salvo engano. Que ele fala que Jesus veio para a Terra. E aí ele fala que não tem separação entre Jesus e Espírito Santo, que fala que o verbo se fez carne. Eu acho que tem uma parte aí que é no 7. Porque foi à tarde, né? O 8 foi agora. E aí quando ele fala que o verbo se fez carne, ele está querendo dizer que Jesus era Deus na Terra. E o Espírito Santo agora é Deus na Terra. Assim como nós somos corpo, alma e espírito, o Espírito Santo, Jesus e Deus são trinos também. Deus, ele fez a gente tão imagem e semelhança dele que ele fez a gente assim pra gente entender. Corpo, alma e espírito. Jesus, Deus, Espírito Santo. Aí ele botou os três pra gente entender. Ó, 3 e 3, viu, querida? É de jeito. E aí, hoje, pra gente ter acesso a Deus, a gente precisa ter conexão com o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que está na terra. Jesus já está lá no céu, que ele fala que ele é o nosso advogado fiel, sentado ao lado do trono de Deus. E aí, por isso que esse livro fala tanto do Espírito Santo e da gente ter conexão. Então, hoje, o caminho para a gente se conectar a Deus é falar com o Espírito Santo diariamente e, com certeza, seguir os mandamentos. Então, o melhor caminho aí para você conseguir se conectar verdadeiramente, fala que o único sentido da vida é esse. Tem escrito isso em alguma parte, que eu não me lembro também, mas está escrito assim, nem que seja nas entrelinhas, é você se conectar a Deus. E aí, a segunda maneira de você se conectar mais a Deus, depois que você se conecta com o Espírito Santo, a primeira é você se conectar com Deus e com o Espírito Santo. E a segunda é você começar a transformar a sua vida. Que aí uma vida transformada é um sintoma de quem tem intimidade com Deus. Aí a terceira fase é quando você começa a abençoar os outros. Você começa a chegar perto das pessoas, vocês trocam ideia com elas e elas se sentem abençoadas pelo simples fato de estarem te ouvindo ou convivendo com você, porque às vezes você também não fala nada, mas você tem gestos que as pessoas falam assim, esse negócio aí é meio diferente. E aí a gente começa realmente a ter intimidade com Deus. Então, a gente precisa passar por essas fases, porque quanto mais a gente quer servir o próximo, mais o Espírito Santo se aproxima de nós, porque ele quer, por exemplo, olhar para nós, cada um de nós que está aqui na live, e falar assim, a Elissa está aqui, ó, ela tem sede de servir a Deus. Então, peraí, deixa eu me aproximar mais dela, porque ela está servindo o próximo. Aí, quando você começa a servir 1, 2, 3, daqui a pouco Deus coloca milhares na nossa vida. E aí, por quê? Porque você se dispôs a servir e ele não vai te capacitar se você não está disposto a ir para a guerra do gigante, né? Então, se você não quer mudar de patente, você vai ficar como soldado pro resto da vida. Você quer avançar no espírito? Sirva mais. Que aí você vai ver você subindo de patente no reino espiritual e na terra. É mais ou menos isso. É o que eu falei. É o que eu falei outro dia. Deus procura corações dispostos, né? E eu acredito que quando a gente se dispõe, Deus vai fechando entendimentos dentro da gente. E quando a gente tem essa certeza desse entendimento que Deus vai fechando dentro do nosso coração, as coisas vão começando a mudar. Porque quando eu tenho a certeza que eu sou filha de Deus, que eu tenho paz, que dentro de mim as coisas são imutáveis porque Deus é imutável. Quando eu vou começando a ter essas certezas, entendimentos vão fechando dentro de mim. E quando o entendimento fecha, ninguém rouba ele. Porque é a minha certeza. Eu acredito que é isso que acontece quando a gente começa a se dispor a Deus, né? Eu escutei esses dias que Deus não fez a cadeira, mas Deus fez a árvore. E ele precisou de alguém que entendesse que daquela árvore poderia sair uma cadeira. Então é meio que isso que Deus faz através da gente, né? Ele vai colocando as coisas dentro do nosso coração através do que ele é. E aí isso vai gerando outras coisas, vai gerando frutos, né? Que é exatamente o que a gente vai falar no 8. Isso aí. Pode Quer já falar falar do 8? Quer falar alguma coisa, Thaís? Vamos. Acho que a gente finalizou No 8, agora. eu achei 7. muito legal mesmo. Acho que é no número 6, se eu não me engano, no pequenininho. Que fala que quando a gente acredita que o corpo foi feito para atacar, a gente está disposto a ser atacado também. Porque se você já coloca na sua mente que você é capaz de atacar,
É igual aquela frase, né? Você paga o mal com o mal. Você vai ser atacado também. Então, quando a gente está disposto a ir por essa lógica, é o ego entrando na nossa mente. Então, a partir do momento que você acredita ao contrário, aí é fêmea. Quer dizer que não existe ataque, que seu coração está livre disso, que você está na mente certa, que você está buscando Deus. Então, você não vai, tipo, em situação alguma você vai se sentir atacado, você vai ser você vai achar que é vítima, porque você vai estar com a mente certa. Eu achei isso muito interessante. E também fala sobre a doença. Na maioria desse tópico aí, tava falando sobre a doença. Que quando eu tô manifestando a doença, é porque eu ainda não tô pedindo a ajuda certa, sabe? Porque a partir do momento que você se entrega para Deus, que você conversa com Deus, mostra todas as suas dificuldades, você pode ter certeza que Deus vai encaminhando as coisas. Às vezes você pode estar pedindo ajuda pro ego, às vezes você não sabe, né, que é pro ego, mas o caminho que você tá percorrendo é do ego. Às vezes você ultrapassa a vontade de Deus, você quer ir pela sua vontade. Às vezes você acha que a sua vontade tá certa e esquece que é a vontade de Deus. Então isso vai tipo que criando uma doença, sabe? Então é muito interessante essa parte que eu achei do capítulo. É isso. Sim. E isso também em relação à doença, né? Aqui tá dizendo que a doença não é uma função do corpo, ou seja, nem faz parte da gente, né? Eu acho maravilhoso quando o livro fala que nada do que não tem no coração de Deus não é nosso, não. E aí, se a gente tá nutrindo pra gente, é de outra fonte, mas não é da fonte de Deus. E a questão Não, também você vai falar da que tem um voz livro que eu já Fala, falei aqui uma pode vez na falar. live, só pra não esquecer, da Louise Hay, que ela fala muito sobre isso também. Que nosso corpo, ele manifesta as doenças de acordo com as nossas emoções. E não existe remédio. Por exemplo, o comprimido que você toma, ele só faz efeito porque você acredita que ele faz efeito. E porque você libertou aquela dor dentro de você, aquela mágoa. Por isso que às vezes tem gente que reage a um tratamento de uma forma, pessoas que reagem ao mesmo tratamento de outra maneira. Não é porque o tratamento é eficaz ou é ineficaz, é porque a crença que tem dentro da pessoa, a fé que ela tem em Deus e principalmente a cura que ela tem dentro dela de mágoas. Então, ela fala que 99,9% das doenças vem da falta de perdão. Só para não esquecer esse parêntese aí que você falou da doença. Sim. Aqui também vai dizer a voz, ainda no 8, a voz do Espírito Santo é tão alta quanto a tua disponibilidade em ouvir. Eu achei isso incrível. Inclusive, eu acho que vai vir para essa parte aqui. Porque é muito real. Eu não tenho como pedir para Deus falar comigo se eu não estou disponível para ouvir, não. A gente já no capítulo 8, né? Se eu não me engano, foi no começo do 7 que a gente escutou que quando a gente tem o conhecimento, a gente precisa exercer ele, né? Não adianta só se nutrir, eu preciso praticar aquilo que eu estou escutando. E para eu escutar, eu preciso estar preparada para isso e querer exercitar isso. Então, às vezes, Deus está falando, Deus quer fazer, mas o meu coração que está fechado, o meu entendimento está fechado e eu também não estou querendo abrir. E aí Deus não tem como fazer se eu não fizer a minha parte, né? É aquela história da autossabotagem. Às vezes não é o outro que está me sabotando, sou eu mesmo. Porque eu não estou cooperando para convergir com o que Deus tem para mim, né? E eu não estou nem falando às vezes a gente pensa que são coisas muito grandes, mas Deus transforma a nossa vida nos mínimos detalhes. É a paz que a gente tem quando a gente acorda, é a tranquilidade durante o dia, é a certeza que nós somos protegidos, é o amor quando a gente olha para outra pessoa e consegue enxergar Deus nela também. Isso são milagres que acontecem todos os dias e às vezes a gente negligencia, porque são coisas pequenas. Mas quando eu negligencio milagres pequenos, Deus não vai me entregar um milagre grande, porque eu não consigo ver as coisas pequenas que Ele E para faz Deus, eu já, acho que né? nem tem milagre grande ou pequeno, na real. Eu acho que é para nós, né? Quando eu acho que aos olhos de Deus, até as pequenas coisas a gente Sim, começa a olhar tudo nosso como coração. agradecimento. Por exemplo, dar um exemplo interessante que parecia bobo. Primeira vez que eu peguei Covid, já peguei 2 vezes, né? A primeira vez que eu peguei, eu fiquei 13 dias totalmente sem olfato, sem paladar.
Parece a coisa mais besta do mundo. Mas eu chorava e falava, meu Deus, como sentir cheiro e gosto é bom. Quando eu, quando eu voltei meu paladar, eu comecei a ficar sendo grata por tudo. Eu sei, obrigada, que eu tô sentindo um gosto de um negócio. Porque uma das maiores prazeres que tem no nosso organismo é comer, né? Porque libera endorfina, serotonina, enfim. Causa muitas reações no nosso corpo. Então, eu ficava assim, caraca, eu não tô sentindo nada. Eu fiquei desesperada. Quando voltou, eu comecei a chorar, agradecendo. E eu acho que se a gente parar e olhar para todas as coisas que tem ao nosso redor com muita gratidão e falar assim, caramba, hoje eu posso... Parece clichê, mas quantas pessoas que estão aqui na live que colocam em prática? Caramba, Deus, agradece, fala, obrigada porque eu tô respirando. Obrigada, Deus, porque eu tô andando. Obrigada, Deus, porque eu tô sentindo o cheiro. Todos os dias quando eu acordo, pro meu cérebro entender, eu falo pelo menos 10 coisas para agradecer. Se eu não tiver nada para agradecer, eu falo, nossa, agradeço porque eu tenho um teto. Agradeço porque eu tenho um pé. Agradeço porque eu tenho um ouvido. Sei lá, inventa um trem, só para você falar que tá agradecendo. E sabe o que é interessante? Que a gente começa a pensar assim, ter essa gratidão, quando a gente se aproxima cada vez mais de Deus. Toda vez que a gente dá um passinho a mais para perto dele, a gente começa a ver os milagres tipo, nos mínimos detalhes, porque Deus é detalhista. Como ele trabalha na nossa vida, é cheio de milagre. Por onde você olha, tem um milagre. Ele é muito detalhista. Sim, é verdade. E tem uma outra. Pode falar. Pode falar. E Deus não fez nada. Na realidade, a gratidão, ela muda o meu coração diante de Deus e não o coração de Deus diante de mim. Porque Deus não precisa da minha gratidão, Ele sabe quem Ele é. Isso não vai inflar o ego de Deus, porque isso não existe nele. Mas quando eu sou grata a Deus, eu acredito que algo vai mudando dentro do meu coração. É exatamente o que você acabou de falar, vai me aproximando dele, vai me fazendo enxergar as coisas diferentes. Eu acredito que é por isso que a gratidão, ela É move porque tantas coisas, é né? mais ou menos assim, ó. Igual a gente falou sobre relacionamento, né? Uma troca. A gente pode ser mais grato e se aproximar de Deus, ou a gente pode se aproximar de Deus e ser mais grato. É uma via de mão dupla. Porque quanto mais a gente, de repente, tem pessoas que se aproximam mais de Deus por se tornarem mais gratos. Outras pessoas por se tornarem mais perdoadores. Só que a gente vai aprendendo os atributos de Jesus cada vez mais e a gente pode escolher. Uma vez eu fiz um trem meio doido. Peguei e fiz uma lista. Jesus. Jesus é o quê? Bondoso, misericordioso, grato, amoroso. Aí eu fiquei olhando, meu Deus, eu tenho que me tornar tudo isso aqui? Aí eu falei, caraca, pela força do nosso braço, a gente não consegue. Tem que pedir ajuda do Espírito Santo. É impossível você buscar ficar parecido com Jesus sozinho, não dá. Mas a gente consegue selecionar e falar assim, caramba, eu vou aprender a ser mais grato. E aí, mentalmente, você começa todos os dias. Se você passar pelo menos um mês da sua vida agradecendo 10 coisas todo dia pela manhã, automaticamente você vai começar a ser grato com tudo na sua vida. E automaticamente você vai começar a se aproximar de Deus. Isso é até neurociência também. E se Deus capacitou pessoas para nos ensinarem a neurociência, a gente coloca em prática. Então, é um exercício legal aí. A gente fazer 10, acordou 10 motivos de gratidão. 10 motivos de gratidão todo dia. Daqui a pouco você vai estar agradecendo tudo que você vê ao seu redor. Aí seu coração começa a ficar assim, parecendo da Branca de Neve. Mas mudando, eu acredito, a gente leu esses dias aquele livro que quando a gente recebe um atributo, quando a gente começa a praticar um atributo de Deus no nosso coração, esse atributo ele vai puxando os outros. Eu nem tava nessa parte, a gente mas vai é isso que eu exercitando, quis dizer mesmo. Cara, e voltando Sim, pro que a Ariadne falou, eu achei muito interessante que a gente tem que buscar cada vez mais se parecer com Deus. E, tipo, a gente não consegue sozinho, às vezes, a Ariadne falou. Então, muitas vezes, Deus coloca pessoas na nossa vida para nos guiar, para nos ajudar. Que é o que está acontecendo aqui. Elisa, Ariadne, a Ingrid. São pessoas que estão vindo a ajudar a mim a chegar mais perto de Deus, a ser mais parecido com Ele, a buscar as coisas para perto dele. Então, a gente não consegue sozinho. Deus vai encaminhando as coisas direitinho pra gente. Acho isso muito lindo. Sim, verdade. Isso é verdade mesmo. Você falou... Você pode falar o 9 aí, depois eu termino de falar o que eu ia falar. Que vai encaixar no 9 de qualquer maneira. Então, o 9 é a cura como percepção corrigida.
E aí é a parte que entra no sono, que a gente tinha falado no começo da live, né? No 9 que entra a parte do sono. Tu quer falar logo disso aí, pra depois a gente entrar Tá, nessa outra o que eu ia parte? complementar é o seguinte, Ari. é que alguém comentou aqui, sumiu aqui o comentário, mas alguém comentou assim, a gente não deve se conectar, né? Se conectar não, observar como aprendizado só as pessoas que a gente ama. E aí eu vi o comentário e eu lembrei de responder isso. Hoje eu tava meditando ali, falando com Deus, e ele Sim. falou assim, que se muitas pessoas, todas as pessoas na nossa vida, todas, sejam as pessoas que nos demonstram amor ou as que demonstram raiva, as que nos causam dor ou as que nos causam alegria, elas vêm para nos ensinar alguma coisa. E se a gente passar a observar dessa forma, ao invés de dar muito significado para a pessoa, mas prestar atenção no aprendizado que a gente tira daquilo, a gente tira um peso muito grande de nós. E toda vez que a gente recebeu algum tipo de ataque, a conduta que Deus quer de nós, não é que a gente, como alguém falou, acho que foi a Elisa que falou, não foi? Que não é pra gente revidar. É a gente orar pela pessoa. É a coisa mais louca do mundo que eu falei, Deus, qual é, mano? Que parada é essa? A primeira vez que eu fiz isso, eu queria quase morrer. Foi uns 3 anos atrás. Ei, Diego, fica quieto. É porque eu falo de Jesus, gente, há muito tempo. Aí meu amigo tá falando que eu só falava de Jesus. E aí, a primeira vez que eu fiz isso foi em 2019, eu acho. Foi 2019. Tinha passado por uma situação e eu falei, meu Deus do céu, quer que eu ore por essa pessoa? Eu falei, não tem base, não. O senhor quer que eu ore? Eu falei, não. Falei, não dou conta, não. Aí Deus falou assim, você não quer parecer com Jesus? Vamos orar pelos inimigos. Eu falei, não tem condição. Eu não posso só ignorar, não. Aí eu peguei e comecei. De joelho, chorava, mas eu chorava, gente. Chorava, mas eu gritava. Parecia que eu tava levando a surra. Aí, doía até o corpo, não era só a alma, não. Aí eu peguei e falei assim, tá bom. Aí eu liberei perdão pra pessoa e ainda orei pela vida da pessoa. Aquele dia, e por que eu tô contando isso? Não é pra dizer que eu aprendi muita coisa, não. É pra vocês colocarem em prática. É pra poder a gente ver o poder que é você colocar isso em prática se hoje você tá resistente a liberar um perdão. Porque eu não me importo se alguém acha que eu fiz certo, se eu fiz errado, não. O que importa é agradar a Deus. Então, o que aconteceu? Eu comecei a chorar e orar. Deus amado, me ajuda. Gente, aquele dia rompeu dentro de mim um negócio tão grande que hoje, às vezes, as pessoas... Tem gente que me chateia e tem gente que não dá nem conta de fazer isso. São raras as pessoas que realmente têm poder de atingir, mas as que atingem... Às vezes eu fico até brava um dia, mas no dia seguinte eu já tô lá. Senhor, eu quero liberar perdão. Eu quero pedir perdão. A pessoa nem sabe, ela acha que eu tô com raiva dela, mas eu já tô lá orando, falando, Senhor, perdoa, por causa dessa virada de chave. Porque se você consegue orar pelos seus inimigos, pelos seus amigos ou pessoas próximas a você, vai se tornar mais fácil. Então, quem estiver na live aí, faz o exercício. Hoje, antes de dormir, eu gosto muito de falar dessa forma, assim, de explicar, mas também dar uma dica, uma atividade para vocês terem uma transformação. Hoje, antes de dormir, pensa em alguém que você não liberou perdão na sua vida. Alguém que te fez mal. Você não precisa falar com a pessoa, mas você vai mentalizar essa pessoa na sua frente e vai liberar perdão para ela e vai orar para Deus abençoar a vida dela. Você vai ver, você vai tirar uma mochila das suas costas, esse peso aí que você tem, e vai liberar até enfermidades do seu corpo. Eu tenho certeza que tem gente aqui nessa live que precisa fazer isso. E vai ter a vida transformada. E se for para fazer 10 dias seguidos, façam 10 dias seguidos, que vocês vão ver. Aí, como a Elissa mesmo falou aí, essa bênção vai puxar outra bênção e vai puxar outro atributo, que puxa outro atributo e outro atributo. Aí daqui a pouco você tá melhorado. Sim. Eu falei sobre isso, acho que ontem ou foi na live do choro, acho que foi antes de ontem. Que eu aprendi isso quando eu entendi qual era o real amor de Deus por mim. Porque eu falei, cara, Deus me ama tanto, e Deus já fez tanto por mim, que é impossível. E olha que eu era difícil. Aí eu penso, meu Deus, se Deus salvou meu coração e me transformou, como que Ele não transforma outra pessoa? Então, todas as vezes que eu vejo que alguém
tá difícil a situação, que fez alguma coisa contra mim, eu penso, essa pessoa precisa do amor de Jesus, assim como eu precisei um dia, ele alcançou meu coração. E isso vai falar no final do 9. Eu até anotei aqui, a última parte que eu anotei, mas eu vou falar logo. O livro fala, a sua função é distinguir só entre o falso e o verdadeiro e substituir o falso pelo verdadeiro. Isso aqui ele está falando que a função do Espírito Santo é essa. Então, a função do Espírito Santo não é julgar nada, é só substituir. Quando o Espírito Santo vê algo errado, ele não vai lá para julgar a pessoa, não. Ele vai lá para substituir aquele sentimento ruim que a pessoa está dentro dela por algo bom e verdadeiro, que é o que faz parte dele. Então, se eu tenho esses atributos dentro do meu coração, é isso que eu preciso exercer também, né? Eu estava conversando sobre isso hoje também, que quando eu olho para alguém e exponho a vida daquela pessoa, na realidade eu estou expondo o meu coração. Né? Quando eu estou julgando alguém, eu estou expondo o meu coração. Aí eu acabo expondo meu coração, o coração da pessoa, e eu ainda estou expondo também todo mundo que eu coloquei dentro desse ciclo. 1 ou 10 pessoas que eu falei. Porque eu só estou gerando um ciclo de ódio ali, quando na realidade a gente só precisa exercer o amor de Deus. Olhar para aquela pessoa com olhar de amor, entender que ela precisa de Deus tanto quanto eu preciso e que Deus vai Sim, alcançar o coração dela tendo também, né? misericórdia. Para quem tá perguntando da Maiara, gente, ela dormiu. E aí a gente desligou a live e abriu aqui só para É isso finalizar a aí. leitura. Eu acho que quando Tá tudo certo. se a gente tiver compaixão e orar para o Espírito Santo realmente substituir as emoções ruins, ele vai alcançar. E nossa oração tem poder, né? Por isso que ele fala que é pra gente orar uns pelos outros. Às vezes tem pessoas que nos prejudicam e a gente precisa manter distância, por mais que a gente não queira, e a gente vai lá e fala, Senhor, cuida aí. Ora e confia que Deus é muito maior do que nós, sabe muito mais do que nós, ama também essa pessoa mais do que nós, porque não tem como a gente amar mais a pessoa do que Deus ama. E ele vai cuidar. E a gente ora porque não tem capacidade, não. Porque senão a gente acaba se fazendo mal se a gente quiser fazer o papel do Espírito Santo, né? Então a gente só tem que interceder mesmo e falar, vai, Deus, cuida aí, porque a gente não tem essa capacidade, não. E isso que a Ariadne falou, fala bem no comecinho do 9, que é a cura como percepção corrigida. Que é a gente saber pedir, saber rezar para Deus, nem que seja para pessoa que você queira, né, perdoar. Aí aqui fala, quando o ego te tenta para que fiques doente, não peças ao Espírito Santo para curar o corpo, pois isso seria apenas aceitar a crença do ego segundo o qual o corpo é o objetivo adequado para a cura. Eu achei muito interessante, porque quando a gente pede a cura, significa que a gente já está confirmando que aquela doença ali é verdade. Então, tipo, pede, em vez disso, que o Espírito Santo te ensine a percepção certa do corpo, pois só a percepção pode ser distorcida. Só a percepção pode estar doente, pois só a percepção pode estar errada. Eu achei isso muito legal. Eu entendo essa parte aí, posso estar enganada, É incrível. mas eu entendo essa parte aí, ele falando o seguinte, por exemplo, você tá com, sei lá, algum tipo de doença, que eu não gosto nem de mencionar, mas vamos dizer que você tá com um trem aí, um negócio. Aí a sua mente acha que é o corpo que tá doente. Sua mente acha que é a sua mão, sei lá, seu ouvido que tá doente. Só que aí ele fala para você orar pro Espírito Santo para ele discernir onde é que tá a real doença. Que é alguma coisa dentro da sua alma que tá fora, que tá desalinhada dos princípios de Deus. Alguma coisa dentro de você não tá legal. E o seu corpo só tá manifestando aquilo. Vou dar um exemplo para vocês aqui da live. Quem me segue já sabe. E eu não tenho problema nenhum de falar aqui também. Há um mês, mais ou menos, no comecinho de novembro, eu fui diagnosticada com síndrome de burnout, que é o estresse por trabalho. Eu tava dando um piripaque do tanto que eu tava trabalhando. Por isso que eu até dei uma pausa das lives para poder eu recuperar minha mente. Porque o que acontece? Você fica, às vezes, distraído, cuidando muito. Por exemplo, você fica cuidando muito dessa parada de internet, muito workaholic, muito trabalha, malha escutando podcast,
vai pro banheiro, tá escutando Tudo pregação, sobrecarregado. vai não sei o quê. Aí você vai ficando nessa paranoia. Eu tava tendo. Aí eu tava advogando, cantando, fazendo minhas composições, fazendo faculdade de teologia, fazendo curso de psicanálise, fazendo negócio de marketing digital. Eu tava assim, eu não fazia mais nada da vida. Acabou que eu acabei me afastando de pessoas, amigos, familiares e tudo mais, ao mesmo tempo que, sem perceber, eu também me distanciei de Deus. Por quê? Porque eu tava tão fazendo coisa, mas tão fazendo coisa, que eu já tava no automático até com Deus. Bora! Ô, Deus, vai, me segue aí, vai. Tipo, bora, seu. Aí eu acho que Deus falou assim, não, filha, calma aí, vamos dar uma pausa, né? Que você tá meio surtada. E aí, eu cheguei ao ponto de, por exemplo, se eu fosse assistir uma série de televisão, eu passava mal. Porque eu me sentia culpada. Porque eu achava que aquilo era improdutivo. Então, às vezes, por que eu entrei nesse tema? Por causa da doença, lembrei. Aí, às vezes, você vai lá e recebe um diagnóstico desse. Uma pessoa, vamos dizer assim, que não tivesse já algum tempo de estudar o comportamento humano, que não tivesse nenhum tipo de discernimento espiritual, talvez ficasse pirado. E no primeiro dia eu fiquei eu fiquei, meu Deus do céu, o que eu fiz comigo? Mas a pessoa ia tomar remédio e esperar o remédio curar aquilo. Só que quando você já tem um pouco de discernimento, um pouco mais de inteligência emocional, você até fica doido uns 3 dias. Mas depois você para e fala, peraí, agora eu vou pegar tudo que eu aprendi e vou colocar aqui na mesa. E aí eu lembrei exatamente disso. Falei assim, Senhor, eu não tenho que ficar brigando contra esse negócio de síndrome de burnout. Eu tenho que voltar na raiz e descobrir, pedir. E é exatamente esse processo aí, ó. Não era uma dor física, mas é uma alteração que acontece cerebral, na química do seu cérebro. Eu tenho que olhar onde é que eu tô errando. E não é o trabalhar que eu estava errando. Eu estava errando lá onde estava o meu princípio. Onde estava o meu valor. Confundir trabalho com propósito não tem nada a ver uma coisa com a outra. Confundir a vontade de Deus com tudo que eu estou fazendo, não. O que eu faço é muito legal, muito importante. Mas também é importante você ter lazer, é importante você ter várias outras coisas. Então, esse processo aí que você falou foi exatamente esse, de orar para Deus me mostrar onde é que eu estava fazendo de errado. Senhor, por que isso estava acontecendo? E aí, quando essa minha ficha caiu, aí eu comecei meu processo de transformação novamente. De falar assim, caramba, agora eu tô entendendo que eu estava errando, era onde estava o meu valor. Porque aí, como eu falei, amar a Deus não é só falar, é você fazer. E se meu trabalho está acima de Deus, aí é como acho que foi Jacó, não lembro agora. O moço lá da Bíblia que deu Isaac, que ele pede Isaac. Abraão, pronto. Aí ele vai lá e eu te dou meu Isaac. Então, aquilo que você colocou acima de Deus, ele vai pedir. Seu Isaac. Então, sem perceber e achando com as melhores das intenções, eu coloquei meu trabalho acima de tudo. Por que eu coloquei acima de tudo? No meu coração, Deus está acima. Mas na prática, eu só queria saber de trabalhar. Então, quem que está acima? O trabalho. Sabe o que é incrível disso? Para mim, a melhor parte da história de Abraão e Isaac é que quando ele vai sacrificar Isaac, Abraão não cria que ia aparecer um cordeiro lá para ele sacrificar. Abraão cria na ressurreição de Isaac. Porque quando ele fala assim na Bíblia, Isaac pergunta para ele, né? E aí, o que a gente vai fazer? Cadê o cordeiro para o sacrifício? E aí Abraão fala, Deus há de prover o cordeiro para si. Ele não cria mais que Isaac, que Deus ia intervir ali. Abraão estava pronto para entregar Isaac, mas ele acreditava que Deus podia ressuscitar Isaac. Então, por mais que eu entregue tudo que eu tenho para Deus, eu preciso crer que tá nas mãos certas e que Ele vai fazer. E que meu papel é esse, é entregar. Sim. E o resto Deus Amém. Faz. Aí, Não. Tu vai falar alguma coisa ainda? Eu queria falar dessa parte do sono, porque eu achei incrível. Ele fala assim, o Espírito Santo tem
tem uma utilidade para o sono e pode usar sonho a favor do despertar, se tu lhe permitistes. Só quando acordas alegre é que usastes o sono de acordo com o seu propósito. Aí eu lembrei do que diz em Salmos 4:8. Eu já comentei aqui na live que eu já tive muita dificuldade para dormir, porque eu tinha muito pesadelo. Quando eu era criança, isso aconteceu de uns 3 anos para cá, esses pesadelos, mas quando eu era criança eu tinha medo de escuro também. E aí a minha avó sempre lia esse salmo aqui para mim antes de eu dormir. É o Salmos 4:8. Eu tanto me deitarei em paz quanto dormirei, porque o Senhor, somente o Senhor, me faz habitar em segurança. E aí ela lia, orava comigo e eu dormia. E aí eu lembrei muito disso, lendo essa parte do livro, né? Que existem 2 bênçãos no sono, eu até anotei aqui. A de dormir e a de acordar. Porque o Senhor nos sustenta enquanto nós estamos acordados e também quando estamos dormindo. Às vezes a gente só precisa virar essa chave, que foi o que eu precisei fazer. Quando eu tinha dificuldade para dormir porque eu tinha pesadelo, por causa de um evento que aconteceu há uns anos atrás, eu orei. Eu falei, Deus, eu não aceito isso sobre mim. Eu vou dormir o sono do justo, porque a tua palavra diz que eu tenho direito ao sono do justo. Então eu vou dormir. E eu dormia. A primeira noite que eu fiz essa oração, depois de quase um ano tendo pesadelo, eu dormi. E todas as vezes que isso voltava a acontecer, eu fazia a mesma oração e dormia. Às vezes a gente só precisa dar essa ordenança mesmo, para a gente entender que nós temos direito disso e para o mundo espiritual entender também, né? Porque às vezes a gente não entende no físico e no espiritual dessas coisas que nós realmente temos posse, isso já é algo nosso. Eu não acredito que ninguém recebe nada novo. Aí as coisas já estão dentro da gente, só são despertadas. E aí, depois que elas são despertadas, a gente exerce isso todos os dias, a gente pratica isso todos os dias. Mas é muito coisa. Cara, você entregou, confiou, rezou e aconteceu, né? É isso que a gente tem que fazer, tipo, com tudo na nossa vida. Vixe, ela travou. E além disso também, além da gente orar pedindo a Deus, a nossa palavra, ela tem voz de comando. A gente tem que saber que a gente tem autoridade sobre a terra, porque a Bíblia diz que Deus deu a terra para os homens. Então, para a gente governar. Então, a gente tem que orar a Deus, mas a gente tem que dar ordem aos anjos e tem que proferir a palavra mesmo, porque não a fé é em Deus, mas o que a gente fala também tem poder. Por isso que quando a gente fala para ter cuidado com o que escuta, com o que fala, com o que pensa, até com letra de música. Exatamente porque a palavra tem poder. Sim. E eu acredito que quando a gente fala, a gente está liberando algo dentro da gente também. Eu estou tendo convicção do que eu estou falando, né? Eu estou tomando posse daquilo para mim. Então, algo vai mudando dentro do meu coração também. Sim. Tá travando Gente, agora? Tá travando? É isso. E a Ingrid foi tomar banho. Pra mim, Voltou, Voltou a gente, ou ela fala, tá mas travando? a cena tá Como que travada. tá? Vamos deixar o próximo para quando a Mayara tiver, ou então para amanhã, para não ficar tanto, porque hoje 4 acho que o foi muito 9 vai ser passando. amanhã. Não, a gente já finalizou. A gente já O capítulo finalizou. 9 vai ser Era só lançado até amanhã. aqui mesmo. Aí vamos só ler os comentários agora aqui da tava caixinha de procurando perguntas, aqui. o que o pessoal falou. Cadê? Tá. Eu vou lendo aqui, tá? O que tem pouquinho. A Anabel Medeiro falou: eis que eu trarei a ela saúde e cura, e o sararei, lhes manifestarei a abundância de paz e de verdade. Percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho e curando. Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouviu tua oração, ouviu tuas lágrimas, e eis que... Aí tem 3 pontinhos, acho que ela não conseguiu completar. Stephanie Lídia. Ela tá pedindo pra subir, mas a Ingrid está tomando banho. Vamos ver se ela volta.
A Fer Cassarim. Quanto mais a gente se aproxima, mais a gente se parece com alguém. Assim é com Deus, verdade. Michele Mapolinário. Às vezes Deus tá com um presente lindo para você, mas a falta de perdão, você acaba perdendo o presente. Bianca Batista. Essa iniciativa da Maria foi maravilhosa. Estamos todos reunidos no mesmo propósito, que é falar do amor de Deus e estar conectado com Ele. Amém. Fer Cassarim. O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Geisa Franca. Concordo com os mandamentos, é uma partilha do corpo de alma e espírito. Bianca Batista, temos que colocar Deus em primeiro lugar, se conectar com Ele sempre, pois Ele traz calma, coloca coisas maravilhosas em nosso caminho. O Espírito Santo, Ele é reto, devemos sempre falar em verdade e amor, sempre se colocar no lugar do próximo. É esse que estava na caixinha de Gente, perguntas. a Ingrid, ela saiu um pouquinho, mas aí quando ela chegar, ela vai subir. A gente tem que só esperar ela chegar. Jana, amiga, tu que tá aí, manda mensagem Fala pra pra ela ela no subir, WhatsApp pra ver ou a se ajuda. Stephanie, ou a Emily Lucília, que tá aqui desde o começo da live, comentando. Um beijo, A Neida tá Neida! aqui. Beijo, Neida. Que Que linda! bom que você conseguiu estar aqui com a gente. Elisa, eu só lembro de você na live. Nossa Eu vou Senhora. mandar escrito. Peraí. Sim. Amiga, Jana, fala com a Ingrid no WhatsApp. Pergunta se deu certo lá pra ela subir o pessoal. Ai, eu não sei escrever o nome, não. Vixe, a Ariadne saiu. Amiga, você tá escutando? Você tá tremida pra mim. Gente, aguenta aí. Mas é normal, a minha câmera. Eu já entreguei Jana. pra Jesus. Tá saindo a voz. Tá saindo Jana, minha voz? amiga, tá um Tô pouco travado embaçado. bonito. Ah, beleza, Ariadne. Um beijo, muito obrigada. Kari, beijo. Com Deus. Gente, a Mayara dormiu. Está dormindo agora. E aí a gente Na primeira entrou live pra ela dar tava participando, continuidade à só que aí live. eu Mas comecei tá a ler, tudo aí ela bem. dormiu. Aí a gente começou outra live pra ela descansar. Jana não liga, vai te bala. Não liga não! Ai, eu não posso isso, não, eu vou acordar meu pai, mas... Eu acho que ela tá ali. Ela deve estar no banho. Não Ela liga tá no que vai banho, derrubar a Jana. live. Ai, meu Deus. Gente, aguenta que ela sobe, Glorinha. Ai, Jana, o que foi? Ai, Jana. Quem for querendo subir, já manda aqui. Olha, eu quero falar pra gente saber quem que tem, Vocês quem estão tá bem? aí ainda também. Por favor, manda É aqui nos sono. comentários. Não, mentira. Eu tentando disfarçar, não tá É rolando, sim, né? sono. Oh, mas a Ingrid falou que ia tomar banho no começo da live, sabe que ela demora tanto assim. Gente, quem quer falar, coloca aqui nos Eu já peguei o comentários pra nome de gente duas, ver, que por é a Amy favor, ver quem que ainda Lucília tá e a aqui. Stephanie. Eu não sei se a Stephanie tá aqui ainda. Lucília. Elas já participaram, se eu não me engano. Acho que já. A Stephanie já. Ó, Ela tem a participou também da Ferca Sarim penúltima, também. não sei. Anota o dela, amiga, porque a gente vai... Mas... Falem, meninas. Jana, a Anabel gente leu. Medeiro. Amiga, a gente já leu. A gente já leu, já falou de todo o seu sucesso.
Conseguimos um tempo maravilhoso. A gente já falou do capítulo todo. Vamos ver se tem mais pergunta. Não tem, a gente já Gente, leu próxima tudo. live vai ser capítulo 9, viu? E é a aceitação da expiação. Esse vai ele inteiro, amiga? Amanhã, Ele se vai Deus inteiro? quiser. Eu não lembro Não, até onde não vai. sei. Não sei. Eu Jaci é o não capítulo lembro. 9. Quantas partes tem? Olha aí pra mim. Jesus. Quantas Meu partes? Deus. Terminamos, Jana. Graças a Deus, 5, 6, 7, terminamos 8. o 8. Capítulo, tópico 8. Eu contando os dedos, número romano. Capítulo, tópico 8. Então, acho que é dividido. 4 e 4. 4 amanhã Amiga, e qual é a 4 página depois do de PDF? amanhã. Estão perguntando. Que começa o capítulo 9. Ô, gente, eu não tô com PDF aqui. Mas a página do Então vai 8 é a ser 250. 236. Então, provavelmente, é a 200... Do físico 250, é 240 e 170. pouco. É por aí. Ó a grossura disso aqui. Da parte de 1 a 4, tá, gente? O PDF também é enorme. Da Jana, parte foi de 1 lindo a esse 4, capítulo. tá, gente? Faltou você aqui. 1 a 4 amanhã. Faltou, amiga. E a Gente, será Ingrid que a gente vai nunca ficar mais, devendo né? subir? Porque eu acho que a gente não vai voltar. Ué, mas não tem o Aí que a ela vai gente ficar fazer. aqui. Aí Até é pra pior, que aí fechar a vai ficar live só ela. precisa dela. Ó, a Amy Lucília falou. É a Ó, fui bom no 250 página do PDF, tá, gente? Quem de vocês fez a Mayara dormir? Eu tava lendo baixinho Foi quando eu a acordar minha Tá, aquela que leu irmãzinha. o PDF. Aí eu tava lendo baixinho, baixinho. Aí eu tive que tirar o fone. Mas não tô sozinha no meme. Ei, Jana. Será que a Ingrid dormiu? Não, ela tá tomando o banho mais longo da vida dela. Ai, meu Deus. Imagina quando a Faz o Mayara quê, entrar e gente? ver, tipo, quase 3 horas de live. Os últimos minutos a gente conversando. Nada a ver. Fiado. Eu não queria falar fiado, mas já que você falou. Fiado, conversando fiado. Maria Anabel Júlia, Medeiros anota o nome da também. Maria Júlia também. Eu não acredito. Tô ficando nervosa. Calado não vence, é isso. Vamos falar então do Espírito Santo. Vamos procurar. O pior é que eu tô tentando achar que é alguma coisa que a gente não falou ainda. Eu já falei tudo Palpite que eu pro tinha jogo que da falar, manhã, gente. Eu já falei minhas gente. anotações todas. Você já tinha ouvido falar nesse livro, Elissa? Não, gente, eu juro. Você já tinha visto esse livro? Eu também nunca tinha visto. Não, nunca tinha. Não, eu comecei a ler. Eu também. Comecei a ler na live. Expliquem a filiação. Amiga, eu acho que tu explica. Não, pode explicar. Tu quer explicar, tá, a filiação? Ai, sobre o filho pródigo. Os Eu meus comentários anotei não estão sobre subindo. isso, sabia? Que fala no Capítulo Fala no 6. 6 sobre o filho pródigo e eu achei. Não, no ponto 6 vai falar O sobre o tesouro filho de Deus, pródigo. né? Eu acho que é isso.
Vai falar sobre o filho pródigo. E eu acho incrível, né? Porque o exemplo que ele dá do filho pródigo no livro é que o filho pródigo não sabia reconhecer o que ele tinha em casa, mas nem por isso ele deixou de ser parte. Né? Quando ele voltou, Eu estava achei tudo uma parte, não disponível sei para ele se de novo. é isso, ó, porque, no entanto, não Tu chegou a podes ver? tornar-te indigno, porque tu és o tesouro de Deus. O que ele valoriza tem valor. Exatamente. Exatamente. E é muito lindo isso, né? Porque é o que a gente já falou aqui também. Por mais que eu hoje não esteja tendo os atributos que eu deveria ter em Deus, isso continua sendo meu. A gente não, isso não sai de nós só não estamos exercendo, mas continua sendo nosso. E quando nós nos colocamos disponíveis para isso, isso volta para nós, né? Isso começa a fazer parte de nós de novo. Alguém me mandou um direct essa semana, não lembro quem foi a pessoa, mas é aqui da live, falando como ela queria ser sábia e exercer isso dentro do coração dela, mas ela não conseguia. E aí eu falei pra ela que, na realidade, ela já é sábia. Ela só precisa tomar convicção disso e começar a exercer comportamentos sábios todos os dias. Porque isso Letícia, já essa é é pra parte de você. quem nós somos. Se nós Tinha somos acontecido ligados essa a mesma Deus, coisa comigo também. Acho muito lindo isso. Essa conexão, meu Deus. é isso. Já é o que nós somos, né? Eu acredito demais que todos os atributos que Deus nos dá é nosso e ninguém tira. A gente só precisa tomar posse disso. Falei isso ontem também. Deus, a porcentagem de Deus não muda, não. Deus está 100% sempre presente. A porcentagem que Deus tá precisa sempre aumentar é protegendo a a minha gente, em dando relação amor, a por mais Deus, que a né? gente não reconheça às vezes. Mas ele tá sempre aqui do nosso lado. Exatamente. Deixa eu ver o que mais que tem aqui. Ah, isso aqui também é muito bom. Não te esqueças do reino de Deus por coisa alguma que o mundo te ofereça. Estamos juntos em união, né? Nada vale a pena, nada compra a paz que nós temos em Deus. Quando nós alcançamos isso, nada que vem É momentâneo. vale a Tudo que pena não o é, que eu tipo, posso de Deus, conquistar em assim, Deus, né? é igual o ego, né? É momentâneo. Tipo, pode trazer uma satisfação momentânea, mas depois passa. Viu? Sim, passa. Mas é tão bom a gente viver essa plenitude que eu acho que quando a gente experimenta isso, é até difícil a gente viver outra coisa. Que a gente sente falta, é o que ele fala, que a alegria verdadeira a gente só encontra em Deus. A gente leu isso no 6. Não tem outro ponto pra gente achar, não tem outro lugar. É só em Deus. E aí, quando eu experimento isso uma vez, eu quero pra sempre. Eu escutava muito isso quando eu era criança, naquelas peças de teatro infantil, que tem um espaço no nosso coração que só é preenchido por Deus. Aí eles faziam aquela ilustração, colocavam um coração de cartolina bem grande e vinha com isopor no meio encaixando. É exatamente isso. O que falta no nosso coração não é preenchido por nenhuma outra coisa, só por Deus. Voltou? A Amém. Ingrid voltou! Tá vendo? Foi só a gente começar a falar de novo. Que o Espírito Santo agiu. Que coisa boa. Ingrid, sobe o povo Ela aí voltou? rapidinho pra eles falarem. Ela tá falando aqui que voltou. E Sobe o povo aí, é a Stephanie. Lúcia. E qual era o nome? Peraí, deixa eu achar. Lucilia 03. Sobe primeiro a Stephanie, depois a gente vou sobe sair, a então. Lucia. Eu tentei subir a Stephanie e disse que não E dava quem pra mais subir. Oi, gente. Não sei por quê. Oiê. Tudo bem? Joia. Tudo bem? Eu disse, meu Deus, eu falo nos comentários toda hora, o povo Tinha essa outra menina é doida. Mas deu certo. Tá valendo tudo. A Eu não sei se Ferca a Stephanie ainda Sarina tá, ela também, tinha pedido pra subir ela. Não, Ferca Sarina. Mas não consigo subir junto.
A próxima é a fé? Não, Ok, sim. beleza. Depois da. Você quer que eu Eu saia? tinha. Pode falar. Eu tinha sobre Pode o falar. tesouro, né? A questão que vocês estavam falando do filho pródigo. E eu tinha até anotado isso, de que o pai dele podia. Muitas vezes a gente até se assemelha a isso, que quantas vezes nós saímos da presença de Deus, né? E nós só queremos os bens materiais, a gente só pensa na gente, na verdade, o nosso ego, na verdade, né? E eu pensando, hoje, eu vendo sobre isso, do filho pródigo, eu li ontem, e o pai dele poderia simplesmente ter pensado, nossa, ele só pediu a herança dele e foi embora. E não, ele recebeu ele da mesma forma, né? Ele queria o filho dele. E eu vendo aqui, vocês falando, eu tinha até anotado aqui sobre... Deixa eu só ver aqui. Uma parte que diz assim: não sabes como te sentes porque tens aceito a confusão do ego e acreditas, por conseguinte, que um instrumento de aprendizado pode dizer como tu te sentes, né? E o ego, ele não sabe o que a gente sente, mas muitas vezes quando nós nos deixamos levar por isso, quando a gente não está firmado em Deus, com a nossa identidade firmada, nós acreditamos em tudo que o ego quer falar ao nosso respeito. E a Ariadne falando sobre milagres, né? Essas coisas. E eu vendo a história de Jó, eu sempre acho muito bonita. Porque a mulher dele fala para ele, quando ele tá no momento de tribulação, amaldiçoa esse teu Deus e morre, né? E não, ele foi usado um momento, uma experiência com Deus para, digamos que, testar a fé dele. Muitas vezes isso é feito com a gente. Porque ele poderia simplesmente ter abandonado Deus por tudo, porque ele tinha, os filhos dele morreram, tudo que ele tinha se acabou. E não foi assim. Ele disse, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E isso é muito bonito. Que quantas a gente sempre, como ela até falou, a gente fala assim, eu conheço a Deus. Abraão falou para dizer, eu conheço a Deus, eu sei tudo sobre Deus. E quanto mais a gente mergulha nas profundidades do Senhor, nós aprendemos mais ainda. Nós aprendemos quem nós somos em Deus, que a nossa identidade é firmada nele. E falando sobre a questão do milagre, um dia eu sofri um acidente de moto, né? E por pouquinho, assim, eu não perdi o movimento do meu pé. E um dia, eu lembro que eu estava no hospital, no interior, e o médico olhou assim para mim e disse, você tem fé que você vai voltar a andar? E eu acho que isso eu tinha uns 9 anos. Então, para mim, sobre fé, meu Deus, se eu tenho fé que eu vou voltar a andar? E eu olhei para ele, minha mãe falou que eu olhei para ele assim, falei tão firme, eu tenho. E até hoje eu conto isso como um milagre. Eu cantava sempre um hino na igreja que falava: o meu passado é de milagre, o meu presente é de milagres, e o meu futuro Deus proverá um milagre para me contar. E então, assim, a nossa vida é repleta de milagres. O nosso testemunho ele pode alcançar tantas outras pessoas. Eu vi ontem o vídeo da Elissa, né? Ela do batismo e dela na igreja. Nossa, aquilo me emocionou tanto, eu achei lindo. Porque é muito lindo quando a gente vê que nós estamos gastando a nossa vida aos pés do Senhor. Que lindo. E era isso. Que lindo. Mas é isso mesmo. É o que eu falei, né? Quando a gente experimenta isso, a gente não quer viver E a outra gente fica coisa, não porque a pensando, gente né? sabe que não tem Já é o coisa Sim. melhor. suficiente. E até eu vi muito, um dia uma pessoa falando, não lembro onde eu vi um vídeo, que quando nós estamos, foi feito tipo analogia com um copo de água, né? Um copo de água, quando ele está transbordando, ele não tem espaço para mais nada. E assim é a nossa vida espiritual. Quando a gente está transbordando do amor de Deus, quando a gente está transbordando da glória de Deus, nós não temos espaço para mais nada. Nada vai nos definir. O caráter de Deus está em nós. E uma das coisas que eu acho mais linda é quando alguém chega para a gente e diz, eu vejo Deus em você. Porque, gente, eu vejo Deus em você. Isso é muito lindo, é muito Chega, forte. arrepia, né? Sim. Nossa, eu ficava muito feliz, às vezes, assim, eu fui tocado por isso. E a gente nunca deixar... Porque a gente sabe que não, a glória de Deus não pode ser tocada, na verdade. E muitas vezes a gente canta para a glória de Deus, a gente respira para a glória de Deus. Tudo na nossa vida é para a glória de Deus. Sim, E era isso, é isso eu vou mesmo. descer aqui para... Acho que a Stephanie quer subir, que ela queria falar. Ela vai subir pelo outro Instagram, que é Arte Belidia. Ai, meu Deus. Gente, a Thaís é muito engraçada. Ei, Stephanie,